A partir de quando a sociedade acordou para a situação e viu que isso era um dos crimes mais hediondos que acontecem, né? Não só acontecia, mas acontece ainda no Brasil. Exatamente, no passado não tão distante, né, nós vivenciamos num país e aí uma realidade mundial onde crianças e adolescentes eram então submetidas a processo não só de prostituição, mas também de abuso e exploração sexual intrafamiliar. E esse processo vai a partir de uma sociedade de que se pensava simplesmente que crianças e adolescentes pudessem ser vendidas a fim de agradar famílias. E nós tivemos um histórico nesse país de muitas crianças que foram submetidas a relações sexuais, obrigadas por vontade até mesmo de casamento arranjado por seus pais. Mas passado esse tempo, nós tivemos mais recentemente, e aí que surgiu esse debate, o Plano Nacional de Defesa da Criança e Adolescente e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, foi a partir do caso da Araciele, que era uma menina de 8 anos, que lá no estado do Espírito Santo, ela foi abusada sexualmente, ela foi submetida a uma sessão de estupro, e aí foi quando ela foi logo depois executada, partindo então de um crime bárbaro. Mais uma vez o legislador sempre atuando, não de forma preventiva, mas a fim de remediar aquilo que já havia sido acontecido, e então foi criada uma lei nacional que trata do Plano Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Mas a partir do caso da Araciele, que aconteceu uma exploração sexual voltada para o estupro, seguido de morte. Quer dizer, esse caso tem 45 anos, que ocorreu em Vitória, no Espírito Santo, né? Essa barbaridade feita com essa criança, com essa menina, né? Uhum. E de lá para cá, vencendo as etapas do processo para que esse debate seja mesmo colocado em pauta, que as autoridades possam discutir, né, com a população como que vem sendo esse processo. Vem sendo fácil, tem sido aceito aí pela sociedade o debate? Como bem lembrado, esse caso é recente, né? Não há muito tempo que foi discutido a respeito do caso da Araciele, mas o que eu gostaria aqui de frisar é que a sociedade precisamos avançar mais. No primeiro ponto, porque nós saímos de uma legislação positiva que vai justamente permitir essa campanha nacional, essa construção de um plano nacional, mas tivemos também um importante passo, que foi a implementação do Disque 100. O Disque 100, que trata especificamente aí de uma ouvidoria para se servir de uma escuta especializada para os casos de denúncias contra abuso e exploração sexual. Ao avançarmos na política da criança e adolescente, em especial lá pela Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, esta lei trouxe nos anos 90 uma viabilidade de proteção integral e, mais do que isso, trouxe para a gente uma certeza de que medidas seriam tomadas. A primeira dela foi colocarmos a construção do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, então, passa a ter o papel de fazer o atendimento dessas crianças, a fim de que seja identificado a violência ali ocorrida e encaminhado para os órgãos competentes. Nós avançamos mais ainda. Nós tivemos um avanço na política de direitos humanos, que é o tratamento especializado por instituições ou entidades cadastradas em parcerias governamentais ou não, para especificamente o tratamento das crianças e adolescentes que foram vítimas de abuso e exploração sexual. É importante frisar que esquecer de que existe essa realidade do país é nós virarmos as costas para aquilo que foi criado a partir da legislação do Estatuto da Criança e Adolescente. Por isso, nós precisamos avançar em qual sentido agora? É nós trabalharmos o aspecto preventivo dentro do ambiente escolar, mas também dentro do ambiente familiar, porque muitos dos casos relatados pelo Disque 100 são casos de violência intrafamiliar e, seguido ao mote do assunto, a violência externa, que são a extrafamiliar. Para que nós
possamos ter a certeza de que o combate ele é efetivo, nós precisamos atuar na raiz especificamente. E esta raiz do problema geralmente se encontra na falta de diálogo entre pais e filhos, na falta da estruturação do governo junto à sociedade propriamente vulnerável, aquele movimento em que a situação da pessoa mais pobre é a falta de saneamento básico, a falta de garantia ao desenvolvimento humano, social, a falta de estrutura da família econômica e familiar. Tudo isso são fatores que, se somados, contribuem à prática de colocando crianças e adolescentes a uma certa vulnerabilidade, consequentemente mais atrativos ao aspecto psicológico e também sexual por parte desses abusadores. Você citou dois organismos importantes, né, da sociedade, que é a família e a escola, né? Ambos também estão aí numa situação de esfacelamento, falta de estrutura, né? No caso da família, cada vez mais apresentando situações de conflito entre os familiares, né? Entre as pessoas que compõem ela. E também a escola, né? Cada vez mais vulnerável, com outras ações também, com outras situações, né? Como é o caso da violência que ronda o entorno da escola e já acabou invadindo a sala de aula, né? Como que esses dois organismos eles podem agregar valores à nossa sociedade para poder ajudar nesse combate ao abuso e à exploração sexual das crianças e dos nossos adolescentes? Perfeito. Os organismos criados pelo governo, propriamente pela legislação, né, nacional, que trata, por exemplo, da educação, ela já pretende tratar direitos da sexualidade de uma criança e adolescente como direitos humanos. E esse é um primeiro ponto importante. É o reconhecimento ao direito sexual de crianças e adolescentes. No segundo momento que as instituições de ensino, além de complementar o aspecto familiar, elas têm ainda uma complementação do aspecto da cidadania. E o que vem a ser essa cidadania? É nada mais, nada menos, resumidamente, o aspecto de ensinamento dos deveres e também dos direitos dessas crianças e adolescentes. Formar cidadãos na sociedade é pré-notar no nosso regime escolar que nós precisamos de uma discussão multidisciplinar. Para nós tratarmos sobre violência dentro do ambiente escolar, nós precisamos estar junto com esses adolescentes e crianças, de modo a discutir com sua família, com a comunidade local, com o poder público, uma realidade ali específica da comunidade escolar, para que possa ser feito ali então um plano de ação, de atuação específica com essa violência. A violência ela tem vários aspectos que vão prejudicar o adolescente ou a criança no seu aspecto de formação. Lembrando sempre que criança e adolescente tem que ser considerado em aspectos de desenvolvimento. Ninguém está formado, mas estamos tratando de pessoas em desenvolvimento. E nesta fase de desenvolvimento, o fator de presenciar a discussão multidisciplinar dentro do ambiente escolar, e aí vai uma dica de nós passarmos a adotar a medida conciliatória, a medida da justiça restaurativa, o poder público começar a implementar o uso de psicólogos dentro da escola para poder identificar e analisar os aspectos dessa lesão para a vida daquele indivíduo, criança ou adolescente violado. O abuso e exploração sexual, ele não parte simplesmente de uma realidade que aconteceu com a Araceli, mas de um histórico que vem desde o Brasil colonial e também os dias atuais, em que crianças e adolescentes são tratados em alguns aspectos pela sociedade como um objeto para se conseguir dinheiro. A exemplo disso, quantas mães vivenciam às vezes no momento de estar na rua, de ver crianças pedindo recursos para que os pais possam ser beneficiados. Isso tudo é fruto de uma cadeia de desenvolvimento irregular da sociedade e começa assim, dentro do ambiente escolar. Por isso, professores, diretores, o organismo público, ele tem que ter plena consciência de que, uma vez que há uma possível denúncia, uma possível violação, deve ser verificado para que nós possamos elaborar dentro de um plano de ação uma atuação específica àquele caso. Não há como nós tratarmos de um caso de abuso e exploração sexual de uma conotação geral, mas especificamente na vida daquela criança e daquele adolescente.
Para isso, nós temos ferramentas públicas. Além da ferramenta do Conselho Tutelar, nós temos a responsabilidade do núcleo de atendimento especializado à criança e adolescente. É necessário nós avançarmos. A impunidade é um fator que nos prejudica. A impunidade daqueles que cometem, porque simplesmente não há pessoas que denunciam. O outro fator é, nós precisamos ter nos estados e especificamente nos municípios uma delegacia especializada de atendimento de crianças e adolescentes, tirando da delegacia da mulher, que já é uma situação específica, tendo outra delegacia especializada, justamente para que nós possamos exercer a escuta ativa dessa criança, desse adolescente, e envolver seus familiares e conseguir concretizar ali um plano de ação que vai envolver não só a escola, mas a própria família nesse contexto. Bom, você falou que nós precisamos ter uma delegacia voltada, né, a esse assunto especificamente. Entre nós precisarmos e entre nós termos, há uma lacuna muito grande, né? O que impede, por exemplo, de Taubaté não ter essa delegacia especializada, e que acredito que grande parte, ou todas as cidades aí da região metropolitana do Vale do Paraíba, eu pelo menos não tenho ciência de que há uma delegacia especializada ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Você tem essa ciência? Especificamente aqui no estado de São Paulo, eu pelo menos não vivenciei, não encontrei nenhuma delegacia. Alguns estados do sul, eles possuem aí um aspecto mais preventivo e também de atuação ostensiva e a atendimento especializado por via de delegacias. Essas delegacias, elas têm que somar um conjunto, que é a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, os Conselhos Nacionais, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e Adolescente, o Conselho Tutelar. Também tem que haver a presença da escola nessa discussão. A discussão da própria família é uma delegacia especializada para quem já sofreu a violação. O aspecto preventivo não pode ser ignorado, por isso que na escola tem que ser reforçado. Agora, não há delegacia no estado por falta de vontade política, porque propriamente um estado que possui um orçamento bilionário como o nosso estado de São Paulo, que detém aí boa parte da renda, 25% da renda de um país, não investe nesse viés. E eu falo aqui não só investir no aspecto de construir ambientes para ser atendido. Nós precisamos de profissionais capacitados para atendimento. Que é um serviço aqui em Taubaté especificamente, que não é delegacia, mas que atende esta população, e eu falo crianças e adolescentes que foram violentados, é o GABS, o Grupo de Proteção à Violência e aí cuidado da criança e adolescente. Esse grupo é articulado na Universidade de Taubaté por um grupo de voluntários, de professores, que vão ali preocupados com a temática, que fazem um atendimento especializados, mas precisamos de muito mais isso. Esta demanda pertence ao Centro de Referência especializado da Assistência Social, que é os CREAS. Nós, em Taubaté, há pouco tempo implementamos o CREAS. Eu falo isso há menos de 6 anos em média, aí que foi implementado. Um plano municipal nós não possuímos ainda. Nós não possuímos um plano municipal de direitos da criança e adolescente. Nós precisamos, então, fazer um plano municipal acontecer, fazer a discussão do orçamento da criança e adolescente, envolvermos o CREAS para discutir o Plano Nacional de Combate a Abuso e Exploração Sexual e então, incluído nessa política toda de atendimento, que é Conselho Tutelar, CMDCA e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que está relacionado às entidades, para que nós possamos ter uma delegacia que vai punir e também tem um aspecto preventivo trabalhado no ambiente escolar e intrafamiliar. Bom, quando você fala aí no plano municipal, né, de enfrentamento a essas questões, tem que ser provocado pelo CMDCA, tem que ser provocado pelo Conselho Tutelar, ou as nossas autoridades constituídas, e quando eu falo eu digo Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, podem provocar essa discussão e podem iniciar a elaboração desse plano. É muito importante destacar que desde que nossa gestão assumiu, eu levei isso como uma das prioridades para que nós possamos caminhar acerca da política de atendimento e de proteção da criança e adolescente. A tratar do plano específico de enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente, essa provocação ela pode partir tanto do CMDCA, como já estamos fazendo, e aí então o poder público, que é o autor do projeto, que eu falo poder público na pessoa do Executivo Municipal,
sexual para que ele possa submeter a inscrição. O que é importante a gente frisar? Não basta que o CMDCA, que é o Conselho Municipal, faça a discussão sozinho. Nós precisamos que estar junto com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. Nós precisamos somar nesse plano com várias articulações. E por isso que é muito, às vezes, mais fácil de nós conseguirmos articular através do Executivo Municipal. E o Executivo Municipal precisa tomar iniciativa desses debates também, porque no âmbito do CMDCA, esse debate é feito. Nós passamos então a demanda para o município. E aí, a receptividade do município nós precisamos de indicação das secretarias para a composição do plano municipal. Esse plano ele se estreita a partir do Plano Nacional de Combate a Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, é dizer que a sociedade civil está preocupada e está discutindo no âmbito do Conselho Municipal, mas nós precisamos agora da outra mão, que é o poder público, somado ao CREAS, ao CEDIS, que é a Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria de Saúde, a de Educação, a de Planejamento, a de Finanças, porque envolve aporte de recurso público para aspecto preventivo, somando todo mundo numa mesa para que nós possamos construir. Lembrando que um plano ele tem que envolver aquilo que nós queremos para a cidade, o que nós pretendemos a ser executado. E uma das pretensões, como bem apontei, foi sobre a Delegacia Especializada dos Direitos da Criança e do Adolescente, que não só atenderá as pessoas que foram violadas com questão sexual, mas a todos os aspectos de violação da criança e do adolescente. Por isso que, quando nós passamos a enfrentar a política pública de prioridade da proteção da criança, nós estamos garantindo um futuro melhor para a nação. Bom, você deu alguns exemplos aí, mas eu gostaria que você elencasse para os nossos telespectadores, para a nossa comunidade, quais são esses principais modos ou modalidades de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Perfeito. Nós temos hoje, através das pesquisas que foram realizadas dentro do Disque 100, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, da ouvidoria e alguns dados do Conselho Tutelar Municipal e do contexto estadual, de que o principal aspecto hoje está não só no ambiente intrafamiliar, mas também no ambiente externo. O tipo de violência, a violência propriamente física, que é a violência do estupro forçado, ou o aliciamento. E esse aliciamento nós temos agora, através da sofisticação dos recursos tecnológicos, uma maior vulnerabilidade de crianças e adolescentes no uso da internet. E isso nos preocupa. Por quê? A internet, usada de forma segura, sem algum problema, irá nos causar alguma consequência social. Ao contrário, vai trazer mentalidade de informação. Mas a internet, sem a supervisão dos pais e sem que essas crianças tenham um contexto aí de entendimento da ferramenta que ela está utilizando, pode se tornar um fator, e aí não é regra, pode se tornar um fator de facilitamento para a ocorrência do aliciamento do menor, da criança, adolescente, para o abuso e exploração sexual. O abuso e exploração sexual cometido via internet tem especificação hoje estudada pelo Conselho Regional de Psicologia, porque trata de outros aspectos que não somente o contato físico humano. Agora, temos um outro tipo de abuso cometido, que é o abuso psicológico. O abuso sexual psicológico está na conotação de, por exemplo, nós exercemos preconceito com crianças e adolescentes que nascem com já uma destinação de gênero não compatível com a sua forma física. A aceitação da discussão da sexualidade na infância e dos relacionamentos da criança e do adolescente com o mundo atual, dentro dos aspectos que é tido como moral e tido como adequado para uma sociedade, é também um aspecto que, se não cuidado, pode se tornar uma violência psicológica voltado para a questão da sexualidade. Então, abusar sexualmente de criança não é somente o ato de praticar relação sexual, o coito, ou seja, a penetração ou algo do tipo. É muito mais do que isso.
a política pública avançou, mas a largos passos avançou o fato criminoso, que é o aliciamento por via de internet, que é os contatos que os pais não têm controle via telefone celular, e isso tem nos preocupado. Por isso um plano municipal, para que nós possamos então discutir com a comunidade local o que é melhor em determinadas regiões a ser adotado. A pornografia infantil também entra nesses casos. Recentemente nós tivemos aqui um exemplo em Taubaté, né? Quer dizer, um exemplo não, um mau exemplo, em que um idoso já acima dos 60 anos foi preso no bairro da Vila Costa, e no computador desse idoso foi achado várias fotos, né, de crianças e de adolescentes em situações que aí não precisa você adivinhar muito como estavam, né? Mas esse idoso foi preso, né, aqui em Taubaté. Mas a gente tem outros casos também ocorrendo aqui na região e sempre ligado a essa pornografia infantil. É importante dizer assim, que esse tipo de aliciamento ou de abuso e exploração sexual praticado via internet ou via de aplicativos, nós precisamos primeiro ter a responsabilidade dos pais acerca do cumprimento do que? Da sua responsabilidade, que é o que? Cuidado com a atenção do que o teu filho está vendo ou ouvindo ou dialogando na internet. O outro aspecto é a falta de estrutura do centro de inteligência da própria polícia, em que especialmente tem a responsabilidade de mapear todos aqueles que acessam algum tipo de comentário acerca de violência sexual ou de conotação sexual para criança e adolescente, passar a ser investigado. Então nós temos uma falha aí que também procede do meio governamental. Outra coisa, que é o que? Após que já acontecido os fatos, nós precisamos do que? Uma atenção especializada posterior. Taubaté e algumas regiões vive isso constantemente de fatos de pornografia infantil. E aí a gente tem uma campanha que chama Internet Segura. Tomem cuidado, pais e mães, com os seus filhos, com aquilo que eles estão ouvindo ou acessando na internet. Porque o estudo da questão sexual, ele é curioso. Só que ele é curioso e tem que ser dialogado a partir de bases essas que vão ser encontradas na família e também na própria educação, na escola e depois na comunidade de forma geral. E não propriamente por pessoas que se escondem através da internet para passar informações. Por isso, pais têm que se observar se é só teu filho ou tua filha ele está pesquisando algo relacionado à pornografia, ou tem algum parente seu que é mais velho, ou que eu falo adulto, né, está se relacionando com algum adolescente ou criança. Nós não podemos achar bonito, porque viver de achar bonito, ou aceitar, mas ele cuida do meu filho, ele cuida do teu filho, mas o teu filho, ele está em fase de desenvolvimento. Nós não podemos, por exemplo, admitir que adolescentes com 18 anos estejam se relacionando sexualmente com uma pessoa de 12 anos de idade. E isso é uma preocupação, porque a relação de namoro no país, ela é uma relação que volta assim ao aspecto machista, de que todo menino, a partir dos seus 16 anos de idade, tem que ter uma companheira do lado. E esta realidade força com que nós antecipemos o processo de conhecimento da sexualidade também do aspecto de desenvolvimento humano daquela criança e adolescente envolvido. Por isso, a pornografia ela contribui sim para abuso e exploração sexual de crianças, e mais, aqueles que praticam o fato criminoso, duas condutas podem existir. Uma que é o aspecto psicológico de desvio de algum conceito psicológico que deve ser estudado pela psiquiatria e pela psicologia, e a outra que é o desvio da conduta social moral, simplesmente porque tem a sensação de que pode fazer o que quiser, porque a sociedade deixa impune. Como que os pais ou a pessoa responsável pela criança e adolescente, ela pode ter um indicativo de que essa criança e adolescente está sendo vítima, né, abusada sexualmente? Existem alguns sinais assim, característicos que é de fácil observação? Essa pergunta é super pertinente, é importante lembrar, eu não sou da área da psicologia, mas dentro do que eu estudei da psicologia, né, nós temos uma grande discussão acerca desses aspectos que podem desconfiar, levar os pais a se preocupar com teu filho. O primeiro deles teu filho ele vai para a escola motivado. E qual a motivação de que ele vai para o ambiente escolar?
E aí a gente tem esse primeiro ponto, ou ele vai lá para estudar, ou ele vai lá para se conviver com os colegas, ou pode estar se sujeitando a uma situação de relacionamento que os pais não sabem. O outro ponto é nós pensarmos que os teus filhos eles estão sob cuidado integral de um adulto que está plenamente consciente dos seus atos ali junto a ele, ou seu filho está com cuidado de terceiro. E aí tem um fator, que é o aspecto também do abandono intelectual e material dos pais. Eu saio para trabalhar, vou deixar meu filho com o vizinho. Você sabe se o teu vizinho está adequadamente cuidando do teu filho? Então a gente tem que pensar nesse aspecto também. Um fator que pode levar a desconfiar o ato é a criança ela se fechar, ela estar a todo momento isolada, ela querer acessar a internet a todo momento sem ter autorização dos pais, fazer uso dos acessos não só da internet, mas de aplicativos como no celular, e aí vai N aplicativos que existem para elas poderem se relacionar. Também perceber uma conduta de a família estar ausente no processo educacional, a criança possuir um comportamento estranho na sala de aula e possuir uma certa tristeza ou algo que incomoda ela quando se põe assunto na mesa familiar da discussão do sexo propriamente ou da sua sexualidade. Quer dizer, observar até os comportamentos antagônicos, né? A criança que é muito calma, de repente fica agressiva. A criança que é muito extrovertida, de repente ela muda esse comportamento, ela se introspecta, né? Isso. São algumas formas de você observar, né? Perfeito. É isso mesmo. São formas que vão permitir que as pessoas ao redor do conjunto familiar percebam que há ali um déficit acerca do desenvolvimento humano dessa criança. É importante a gente frisar que nós temos casos de abuso de exploração sexual acontecendo dentro do município de Taubaté. A exemplo disso, nós temos confirmado, só no quadrimestre passado, nos últimos 4 meses, 9 casos confirmados do Conselho Tutelar. Isso em um dos conselhos. Isso é preocupante. A política de atendimento à criança e adolescente é essencial. Outra coisa que tem que nós nos preocuparmos é que, com o avanço da discussão da educação, e a educação plural, que é a educação que buscamos, em que todos possam falar, em que todos possam ser ouvidos, e que todos possam discutir diversos temas, se nós não avançarmos no aspecto educacional do lado ali, paralelamente com a família, nós iremos ter uma perda desse processo, porque a criança e adolescente, ela simplesmente fica um empurra entre pais e escola e acaba não tendo um direcionamento específico. Pais e mães que nos assistem, usem o instrumento da psicologia, vão atrás de psicólogos. Terapia é importante para o seu filho, é importante para você, pai e mãe. Não sei lidar com meu filho, não aguento mais ele. Precisamos identificar o que foi de errado na formação, como se deu isso. Se seu filho já sofreu violência, você precisa procurar um serviço especializado, o GABS, o CREAS, serviços especializados que vão dar suporte para você lidar com essa situação. Tem muitos pais e muitas mães que também passaram por situações dessas, né? E hoje vê os filhos também passando por situações semelhantes. E aí, dentro deles tem aquele negócio da vergonha, do medo, né? Da intolerância, né? Da própria sociedade quando descobrir que o filho ou a filha foi abusado sexualmente. Como eles podem enfrentar isso? Existe também orientação a esses pais e essas mães e a esses responsáveis, né? Que às vezes não é só pai e mãe que tomam conta da criança, né? Para poder também ter um acompanhamento nesse sentido e fortalecê-los nessa hora de denunciar? Eu diria assim, serei bem ousado em afirmar que o remédio da sociedade em que estamos vivendo é o diálogo. E esse diálogo, seja do pai e da mãe, que pode ter sofrido a violência, ou o diálogo entre os pais e filhos, entre o modo familiar de composição da família, lembrando que a família hoje não é só pai e mãe e filhinhos bonitinhos, casados e todos juntos. A família existe outro tipo de família, que é a conotação da atual sociedade, mas nós temos que identificar que a sociedade não é mais a família ali só naquele ambiente de 4 paredes. A família, ela é extensiva, ela está em todo o entorno social, e esse entorno social, ele precisa ter um amadurecimento do processo de conhecimento das leis, do conhecimento propriamente dos organismos públicos, da forma de se
se organiza e a forma como que se executa, e também do aspecto intrafamiliar, da necessidade de dialogarmos. Pais e mães, tem dificuldade para discutir? Procure um psicólogo. Tem dificuldade para poder realizar algum tipo de assunto com teu filho, com tua filha? Você procurar um serviço especializado como o GABS para que te dê autorização, que se dê ali uma orientação específica. O que não pode deixar acontecer aconteceu comigo, eu não vou contar para ninguém e vou ficar em silêncio e deixar que aconteça com meu filho ou com tua filha. Então, é importante que eu falo que o remédio da sociedade é nós dialogarmos. Nós precisamos sair dos paradigmas em que nós estamos nos extremos, brigando por acusar um dos lados da história e não dialogarmos para construirmos juntos uma realidade. E esta construção de realidade diferenciada e de atendimento dessa política especializada, ela tem um amadurecimento dentro de um plano municipal, por exemplo, que é necessário nós desenvolvermos. Igor, tenho alguns dados aqui, por exemplo, da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, né? O ano passado, a maioria dos crimes foi por abuso sexual, 72%, exploração sexual, 20%. Temos também aqui que o perfil crianças de 0 a 11 anos, 40% dos casos de 0 a 11 anos. Eu gostaria que você comentasse isso, né? A criança mal veio ao mundo, já sofre algum tipo de exploração sexual. É importante dizer que os perfis das quais sofrem mais violência são daqueles que têm menor capacidade de se proteger. E por isso essa criança de 0 a 11 anos é alvo ou vítima desta realidade trágica que é dos atentadores e violentadores da dignidade sexual dessa criança. Ele sempre vai se direcionar para o mais novo, por conta do que? Do discernimento acerca do aspecto da sexualidade, acerca do seu desenvolvimento humano, do aspecto de diálogo entre os pais, do aspecto de complementação social da cidadania. Por isso, quanto mais adulto, mais difícil se torna o abuso e exploração sexual. Por quê? Porque há ali aspectos que durante a formação continuada dos desenvolvimento humano dessa criança e adolescente, há a implementação de outros valores que vão limitar a atuação desses, por exemplo, violadores ou atentadores, aliciadores de crianças e adolescentes ao abuso e exploração sexual. É triste, é trágico. O fato é que as pessoas precisam parar de discutir entre ambos os lados, em que se fala só de encarceramento ou só se fala de culpa do Estado, e passarmos a nós nos responsabilizarmos por esta realidade e passarmos então juntos a discutir e aí efetivamente planejarmos o que for melhor. Atinge-se crianças de 0 a 11 anos de idade por justamente um dos fatores: sociedade, escola, pais estão ausentes na própria vida do indivíduo de 0 aos 11 anos de idade. Temos também aqui do Disque 100, né, apontando que o perfil, a maioria é de meninos, né, 67,7%, de meninas 67,7% e meninos 16,52%. Até então, ainda tem-se na sociedade de que é só a menina, a mulher, a criança, mas também tem o caso masculino, né? Sim. É importante a gente dizer que com a mudança da legislação do Código Penal, o estupro propriamente, né, ele é o crime específico, e não só o estupro de vulnerável, que é a criança e adolescente lá até os 14 anos de idade. Quando mudou a tipificação lá do Código Penal, ela fez com que abrangesse não só o aspecto da sexualidade do gênero masculino, mas também o feminino junto. Então, havia-se numa sociedade, e existe até hoje, esta realidade de que mulheres são vítimas maiores do que o número expressivo de adolescentes, homens, por conta de uma sociedade de viver no paradigma machista, em que mulheres têm que ser submissas a homens, em que mulheres ou crianças, meninas, devem se aprender sexualidade praticando. E isso vem de um contexto de uma sociedade arcaica e machista. E nós falarmos de direito de sexualidade é nós nos
tirarmos esse preconceito e avançarmos para dizer o seguinte: não importa o gênero que está sendo tratado, o que importa é que pessoas estão sofrendo a violação e nós iremos juntos nos responsabilizarmos para que possamos atuar em combate a esse fato criminoso. Volto a reforçar: estupro não acontece somente com meninas, acontecem com meninos também. E isso se dá por falta, muitas das vezes, do diálogo. Quais as consequências para uma criança, um adolescente, ao longo da vida, que você pode também elencar, pontuar para a gente, a partir do momento que ele é vítima de ações como essa? Existem várias consequências que podem ser apontadas pelo estudo da própria psicologia, mas das que conheço e das pessoas com quem convivi que já sofreu essa realidade, é apontar que são crianças que se tornam mais tímidas, que têm maior dificuldade de relacionamento interpessoal, que estão mais vulneráveis na sociedade a sofrer um aspecto de vitimização, estão mais vulneráveis à prática de fatos criminosos. São pessoas que guardam para si um rancor, uma dor muito forte, levando a um estresse, a uma própria doença física ou um distúrbio psicológico acerca do discernimento do que é certo e o que é correto, a falta de coragem para dizer não. E aí é importante a gente frisar: quando se diz não é não, quando se diz sim é sim. Então nós precisamos viver uma sociedade melhor organizada e não só discutirmos paralelamente: olha, aconteceu e tadinho dessa pessoa. Agora não, aconteceu, nós precisamos cuidar dela. E como iremos cuidar? Nós precisamos primeiro se isentar desse preconceito, porque a sociedade, continuando sendo preconceituosa e continuando a praticar bullying com as pessoas que sofreram essa realidade de violência, essa pessoa que sofreu não tem nenhum prazer do mundo de discutir. E como proporcionar um ambiente seguro para ela discutir algo que marca a vida dela, sendo que nós ainda não entendemos que o problema do outro também é problema nosso, no sentido de que a coletividade precisa tratar desse aspecto, não só da vida daquela menina ou daquele menino, mas de um conjunto que envolve família, Estado, e educação e comunidade social. Bom, visando esse enfrentamento ao abuso e exploração sexual, de crianças e adolescentes na nossa cidade, o CMDCA organizou uma programação para essa semana, e para debater e convocar também toda a comunidade e autoridades e órgãos representativos para uma discussão. Como que serão essas atividades, onde serão? Então, as atividades que o CMDCA elencou, assim como toda a sua prioridade para a proteção integral da criança e adolescente, nessa nova gestão, a qual eu tenho o maior orgulho de dizer que sou o mais jovem, estar à frente desse trabalho, é dizer exatamente o seguinte: que nós iremos organizar uma atividade na Praça Santa Terezinha, que iniciará às 9 horas da manhã, uma passeata que vai percorrer pelo centro da cidade até a Praça Dom Epaminondas, quando então às 11 horas se encerra a atividade. Nesse percurso haverá a apresentação das entidades que são beneficiadas da parceria do termo de convênio celebrado pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que financiam essas entidades assistenciais com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Vai ter participação aí de outros atores da sociedade, como o Conselho Tutelar, participação do setor da Secretaria de Cultura, com palhaços, com pessoas que fazem dança de rua, street dance, enfim, vários outros atores que estão juntos nessa causa de proteção integral da criança e adolescente, em específico, combate ao abuso e exploração sexual. Por isso, das 9 da manhã até as 11 da manhã, nós estaremos nesse percurso em Santa Terezinha e a Praça Dom Epaminondas. Isso que dia? Dia 18 de maio, que é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, logo mais, sexta-feira, será essa atividade. No período da tarde, nós iremos contar com a participação da sociedade civil, bem como das instituições protetoras e daquelas que trabalham já daquele que sofreu a violação, por exemplo, CREAS, a OAB, a Defensoria, o juiz da Vara da Infância e Juventude, Ministério Público. Nós iremos estar a partir das 2 horas da tarde, às 14 horas,
lá na Câmara Municipal de Taubaté para discutirmos então a audiência pública sobre o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A partir dessa audiência, formata-se um documento que é encaminhado para os órgãos competentes do Poder Executivo Municipal, e aí nós passamos a avançar para nós unirmos força dos órgãos e unirmos força da sociedade civil para a construção desse plano municipal. Então, 2 atividades, das 9 às 11 horas da manhã, entre Praça Santa Terezinha e Dom Epaminondas, e logo à tarde, às 14 horas, audiência pública na Câmara Municipal. Todos no dia 18 de maio. Essa audiência pública, ela vai pontuar, então, as demandas que a nossa cidade necessita em relação a esse enfrentamento? Exatamente. Essa audiência será a oportunidade em que autoridades, bem como serviços especializados e a sociedade civil, vai ter a oportunidade de dialogar acerca das necessidades que temos para enfrentar, mas também de situar a realidade que estamos hoje atualmente vivendo. E a partir dessa situação, nós elaborarmos já planos de ações imediatos acerca da temática e daquilo que foi identificado como problemática social para o enfrentamento do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E nessa mesma audiência, nós apresentarmos, por exemplo, soluções essas que já estão sendo utilizadas pelo meio público, e também soluções que são surgidas a partir desse encontro em que a coletividade, se isentando dos seus cargos, mas da sua vontade de fazer o bem e de melhorar a vida do próximo, vai dialogar para construir aquilo que é melhor para a realidade de Taubaté, tornando-se também exemplo por todo o Estado brasileiro. Bom, o CMDCA é um importante órgão, né, nessa discussão e na organização desse debate, desse enfrentamento, né, específico, e busca também parceiros, né? O caso aqui da TV Cidade é uma das parceiras, o jornal A Voz do Vale também agora, mais recentemente, tem dado abertura também para o CMDCA poder estar colocando em discussões esse assunto, né, através de artigos, né, através de reportagens durante a semana. Então eu gostaria que você falasse a respeito disso, dessa importância da mídia em específico para também contribuir nessa discussão. É muito importante a gente precisar, como eu já havia dito desde o início, que o Conselho Municipal não caminha sozinho. E para nós somarmos e fazermos acontecer uma realidade diferente, nós precisamos então unir esses grandes setores da sociedade, sejam eles de comunicação, seja ele a própria família como instituição, a próprio poder público dentro do órgão legislativo, dentro do órgão executivo, do poder judiciário, a gente articular com as comunidades e entidades, discutir o ambiente escolar, secretarias nacionais, estaduais, tudo isso para se somar, para caminharmos. Mas é muito importante dizer que o espaço proporcionado dentro da mídia, ele também é um espaço de construção daquele aspecto preventivo. E esse aspecto preventivo nos importa na informação, a forma com que se é dado a informação acerca da discussão do direito sexual enfrentado como direitos humanos da criança e adolescente, assim como também do adulto. Mas o que é importante nós observarmos é que as mídias sociais, sejam elas televisivas, de rádio, qual seja a forma de se realizar, nós precisamos dar oportunidade para que coisas boas sejam transmitidas. Chega de nós falarmos somente de violência. Eu sei que é muito difícil para uma mídia que depende de muito dinheiro para sobreviver, falar de aspectos de prevenção, mas se nós queremos mudar a sociedade, nós temos que ter espaço como esse, cedido pela TV Cidade, de construção de um aspecto positivo daquilo que nós queremos para uma sociedade. Não é só assistir a mídia televisiva, mas olharmos o jornal para que nós possamos aprender com a literatura escrita, aprendermos com os especialistas, entendermos esse fluxo e construção. É olhar também para a mídia e escutar a mídia de rádio para dar oportunidade daqueles que estão viajando, que estão transitando a cidade e tenham acesso a esse conteúdo. Portanto, mídia de uma forma geral, nós precisamos de vocês, a sociedade precisa desse espaço, mas um espaço que venha para a construção positiva. Porque vir para trazer somente tragédia, já estamos cansados disso e isso não nos leva a nada, a não ser pelo Estado, sabe do quê? De deixar as pessoas mais com sensação de impunidade do que já estão.
Pois é, o Igor falou uma situação concreta, né? A gente assiste aí o noticiário de fim de semana, a gente fica com vontade de esconder debaixo da cama, né? E pelo contrário, nós temos que enfrentar tudo isso. E temos, né, Igor, como você também citou, várias entidades, vários organismos, né, que têm feito ações para essa proteção, para esse enfrentamento, né, contribuindo de forma efetiva, né, para diminuir ou minimizar esses problemas com relação ao abuso e à exploração sexual aqui no nosso município, né? Então, essas entidades também podem, a sociedade e a comunidade, acho que devem abraçá-las cada vez mais, né? Muitas, até dentro da própria CMDCA, nós temos lá entidades que vivem com dificuldade de implantar mais e melhores projetos por falta de apoio da comunidade, né? Exatamente. Vamos lá para situar quais são os organismos que vocês podem procurar acerca da temática da violação e abuso sexual de crianças e adolescentes e também de toda a violação que vocês encontrarem no seu dia a dia com crianças e adolescentes. O primeiro órgão responsável é lá o plantão do Conselho Tutelar. Existe um telefone celular que você pode acionar. Os dois conselhos, Taubaté e, por sinal, é uma discussão do CMDCA, a ampliação do Conselho Tutelar, porque nós temos uma população muito grande, uma extensão territorial muito grande e poucos conselheiros para atuar. Então é um dos programas a ser enfrentado pelo plano municipal dessas medidas protetivas acerca da violação sexual de crianças e adolescentes. Outro ponto é nós olharmos para o CMDCA. O próprio Conselho Municipal pode também estar disponível a você, população, para ter ali informações necessárias de como direcionar ou para quem encaminhar, qual é o órgão mais aproximado. O Conselho Municipal da Criança e Adolescente fica localizado na Praça Coronel Vitoriano, número 1, ali onde é o antigo Centro Cultural, hoje é sede da Secretaria de Cultura e Turismo. Lá dentro você vai nos encontrar de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 18 horas, mas também não encontrou lá no CMDCA a resposta. Você pode buscar exatamente, sabe na onde? Dentro da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, que é uma pasta importante do município, que fica dentro do relógio do prédio da CTI, no segundo andar. Lá você pode encontrar também pessoas que vão lhe indicar o melhor caminho a ser tomado acerca do teu problema vivido socialmente, ou da tua família, ou da criança que precisa de uma escuta especializada. Nós possuímos, além disso, não quero me identificar, não quero participar de nada. Disque 100, ligue para o número 100, não irá cobrar nada e o Disque 100 vai permitir que você tenha acesso à melhor orientação pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos. E certamente a ouvidoria, ao tomar ciência, irá nos encaminhar para os órgãos competentes. Temos o GAVES já vem do encaminhamento do CREAS, que é o Serviço Centro de Referência Especializado da Assistente Social. O CREAS está dentro também da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, lá no prédio da CTI, e temos outras instituições que fazem convênio aí no município para atuar com essa temática. Além disso, em último caso, estou no meu bairro, eu quero ir num lugar mais próximo, porque não tenho condições de ir até o centro para poder reivindicar ou denunciar ou tomar providências. Nós precisamos buscar os CRAS. Os CRAS, embora trate da baixa complexidade, que é o Centro de Referência Assistente Social, nós temos 4 na cidade: o CRAS São Gonçalo, o CRAS Sabará, o CRAS Santa Teresa e o CRAS Bagé. Nestas regiões em que se divide norte, leste, oeste da cidade, estas regiões, esses bairros, você pode procurar lá os assistentes sociais que irão da melhor forma lhes atender e também de indicar o caminho a ser adotado. Mas na dúvida, disque o número 100. E temos também a polícia, né, militar, que é um caso da criança e adolescente estiver sendo vítima naquele momento, né? A pessoa está de repente escutando lá, é um vizinho, é um parente, chegou no lugar que está acontecendo a situação, pode ligar para o 190, que é a obrigação da polícia também atender esses casos, né? Exatamente. Uma vez que há verificação acerca de que está ocorrendo a violação em flagrante ali delito, você pode acionar a polícia militar, mas lembrando que a polícia militar só vai atuar quando tiver endereços, dados concretos. Por isso é importante saber em que localidade está acontecendo, qual é o horário, quem são os envolvidos, né? E outra coisa, importante, nós temos consciência de excessos
de ligações que são falsas no momento de verificação. Portanto, tem um mínimo de conjunto ali de discernimento acerca do que realmente está acontecendo. Eu sempre digo, na dúvida, disque o número 100, para que eles possam encaminhar. Mas a violação está acontecendo e você não tem o que fazer, ligue para a Polícia Militar, que eles vão enviar uma equipe para lá. A Polícia Militar não é uma equipe especializada para tratar desse assunto, mas eu sempre falo que se você ligar para o Disque 100, eles que é uma equipe especializada, vai indicar a melhor forma de tratar dessa situação. Bom, eu gostaria que você reforçasse a programação de sexta-feira e como que as pessoas podem participar e onde serão as atividades. A programação desenvolvida pela Comissão de Eventos dentro do CMDCA, ela é uma programação que se estende por todo o dia, do dia 18 de maio, que é agora sexta-feira. Essa programação começa às 9 horas da manhã, com a apresentação na Praça Santa Terezinha, em que se encontrarão ali crianças de diversas regiões da cidade, deslocadas pelas entidades, para que possam discutir a temática de forma lúdica, construindo desenho, fazendo atividades em praça pública. Logo após, iremos ter uma passeata que se percorrerá o centro da cidade e terminará na Praça Dom Epaminondas, em que haverá tendas específicas da Prefeitura, para que possamos ali desenvolver as atividades com segurança. Você, pai e mãe, tem medo de participar? Não tenha medo, nós estamos com o policiamento da Polícia Militar ao nosso lado, a Secretaria de Segurança Pública e também a Secretaria de Mobilidade Urbana, através lá da equipe de trânsito. Eles já estarão fechadas as ruas para essa atividade. Por que fechar rua e passeata? Para que as pessoas possam, de alguma forma, tomar conhecimento desse tipo de ocorrência, que é a violação ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Logo após terminar das 9 horas, que iniciou-se na Praça Santa Terezinha e terminou no Dom Epaminondas das 11, nós teremos às 14 horas uma audiência pública, audiência esta que teremos várias autoridades da cidade para discutirmos a temática, para pensarmos o que iremos fazer daqui para frente no âmbito municipal. E para isso nós iremos contar com a presença de diversos especialistas do próprio tema, e que será na sede da Câmara Municipal das 14 horas às 18 horas, e todos estão convidados. Como é lema da campanha, eu sempre falo, dia 18 de maio, faça bonito, para que crianças e adolescentes não sejam mais vítimas da violência sexual que existe na nossa sociedade. E para fazer bonito, você convidou os vereadores também para poder participar, porque via de regra nas audiências públicas, poucos são os que participam, né? Normalmente 3 ou 4. É triste a gente ver uma audiência pública onde ocorre na Câmara Municipal e os vereadores não estão presentes. Você fez bonito, convidou todos eles? O convite ele é estendido a todos os vereadores do município, e lógico, concordo com tua fala, porque exatamente é uma realidade triste em que a população não participa da Câmara, consequentemente o vereador se sente na não obrigação de participar de determinada audiência pública. Lógico que cada um tem sua agenda, a gente entende isso, mas temáticas pertinentes ao município, eles devem sim estar presentes, porém nem sempre estão. Convidados já estão, e eu faço aqui mais uma vez e estendo não só por documento, por ofício que foi encaminhado, mas pela mídia televisiva e pela mídia escrita, porque o Diário Oficial chegou na mão deles essa semana, e nessa semana foi colocado no Diário Oficial que haveria atividade, também não pode alegar desconhecimento. Vereadores que querem participar, tomem conhecimento acerca da legislação, e não simplesmente chegam lá para falar sobre aspectos de que a sexualidade na educação é pejorativa, ao incentivo à pornografia, nada disso. Nós precisamos de pessoas capacitadas, técnicas, que estejam abertas a discutir de forma construtiva. E ir lá para simplesmente fazer falas e jogar para a galera, que é o modo, às vezes, que acontece a política legislativa no Brasil, nós não precisamos disso. Precisamos de vereadores responsáveis da programação dos direitos humanos da criança e o adolescente. Bom, para que seja feito bonito, como o Igor falou, toda a sociedade, toda a comunidade tem que participar deste embate, né, desse combate ao abuso e à exploração sexual das nossas crianças e adolescentes.
Então você pode entrar também lá no Facebook do CMDCA Taubaté, a programação está lá, né, e você pode acompanhar tudo. E na sexta-feira, se puder, ocupar as ruas da cidade, junto com o CMDCA e as entidades, e depois à tarde lotar lá o plenário da Câmara Municipal, porque nós precisamos urgentemente construir esse plano municipal de enfrentamento ao combate à exploração sexual. Não podemos achar normal que 9 casos ocorridos o ano passado sejam parte da estatística, né? Então a gente tem que enfrentar isso mesmo. Rapidinho, eu gostaria de fazer só que amanhã, dia 14 de maio, é o dia do assistente social. Então quero de antemão já parabenizar aos assistentes sociais por estarem sempre na luta e serem parceiros da política pública de atendimento à criança e adolescente. Então, parabéns a todos os assistentes sociais que fazem esse enfrentamento também em nossa cidade. Nosso programa está acabando nesta segunda-feira, dia 14 de maio. Agradeço também ao nosso diretor Mário Jefferson, Jefinho, a Claudinha Melo e a toda a nossa equipe. Amanhã nós estamos de volta aqui no Canal 3 a partir das 18 horas. Então, uma ótima noite para você.